versículo, eu gostaria de fazer uma revisão daquilo que já foi visto há algumas semanas atrás, e o irmão Vacílios teve a oportunidade de partilhar alguns pensamentos bíblicos acerca dos primeiros versículos deste capítulo. Aliás, uma informação acerca deste nosso irmão: ele sofreu um acidente recentemente, ele está bem, mas o carro dele ficou bem estragado. Ele foi em ministério para Caldas da Rainha, eu creio que foi em Caldas da Rainha, e na viagem, creio que ao voltar para casa, um carro bateu com muita violência, um outro carro, e o carro dele desgovernou-se. Então, mas ele está bem, ele estava sozinho, mas lembremos, quem tem o contacto dele, eu pretendo fazer isso, ligar para ele, não sei se foi ontem ou anteontem, mas lembremos de orar pela família. Agora ficaram sem carro, mas agradecer a Deus o livramento, mas também pedir por este momento da família. Mas ele partilhou connosco alguns pensamentos do início do capítulo. Mas ele começa com uma pergunta. O capítulo começa: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E também tem a resposta: de modo nenhum. Mas a pergunta, há perguntas que às vezes as pessoas não entendem tudo. Nós não entendemos bem as pessoas quando elas falam connosco, nós não somos bem entendidos sempre que falamos, dizemos uma coisa, a pessoa entende outra. E uma senhora foi com o marido ao cinema e estava a olhar para os cartazes e decidiu pedir, chegou perto da pessoa que estava a atendê-la e disse assim: eu quero 2 bilhetes, por favor. E o funcionário perguntou: é para o Romeu e Julieta? E ela disse: não, é para mim e para o meu marido. E uma pergunta simples, mas o senhor não entendeu, ou ela não foi clara, ela queria 2 bilhetes, e ele perguntou para quem, se era para o Romeu e para a Julieta. Então, às vezes, nós não entendemos bem as pessoas. Eu acho que os irmãos brasileiros sofrem mais com isso aqui. Quando vão pedir alguma coisa, às vezes uma informação, eles sofrem, não é? Com as respostas. É este tipo de situação muito comum, que às vezes não são engraçadas, às vezes são bem perturbadoras. Essa é uma pergunta que perturba, porque quem é o povo? E há divisões de igreja por causa deste assunto. Quem é o povo de Deus? E há sistemas teológicos que causam divisões nas igrejas, porque apresentam ideias diferentes, apresentam perspectivas diferentes de olhar para esta pergunta: quem é o povo de Deus? E nós temos abraçado uma visão, temos entendido que existem 2 povos de Deus, que um dia será um só no futuro, mas por enquanto, e à luz destes capítulos 9, 10 e 11, e especificamente este capítulo, e o versículo 25 em particular, eu creio, e nós temos tendência a crer como igreja. Creio que não posso falar por todos os irmãos, mas aqueles que eu vou conhecendo e os que se vão integrando e vão tendo comunhão connosco, vão percebendo, vão sendo persuadidos de que há sentido nesta defesa de que Israel é diferente da igreja. E há um sistema teológico que nos foi ensinado lá no Brasil, no seminário onde estudamos, na Palavra da Vida. E um dos mestres, um dos professores, um dos irmãos que escreveu para este site que eu tenho recomendado, que está em português também, mas tem este título, God Questions. Mas o irmão Charles Ryrie, que influenciou Carlos Oswaldo, e Carlos Oswaldo tem influência sobre muitos alunos da Palavra da Vida, sobre mim inclusive. Mas esta ideia do dispensacionalismo, o que é o dispensacionalismo? Essa forma de olhar para a Bíblia, e há 2 grandes distintivos, há 2 grandes características dentro deste sistema de olhar para as Escrituras e procurar entender primeiro algo que caracteriza, que nos caracteriza, que me caracteriza e caracteriza esta tradição teológica, é esta de interpretar consistentemente, de uma forma literal, as Escrituras, especialmente a profecia bíblica. Olhar para as palavras e
e procurar entendê-las no seu sentido literal, o mais direto e objetivo possível. Essa é uma das primeiras características destas pessoas que olham para a profecia bíblica e as interpretam literalmente. Um outro distintivo deste movimento, deste grupo de pessoas que interpretam as Escrituras, é olhar para Israel e para a Igreja de uma forma distinta. São dois povos diferentes, dois povos de Deus. Há uma distinção entre Israel e a Igreja no programa de Deus. E depois, claro, o nome vem das dispensações, e dispensações são essas maneiras pelas quais Deus interage com o homem, a forma como a história está organizada, como a Bíblia conta a história, e então tradicionalmente são 7 dispensações. A inocência, portanto o período, aquela forma de Deus se relacionar com o homem antes do pecado, a inocência. Depois a consciência de quem o homem é pecador por causa do pecado. Depois a dispensação do governo humano, número 3, número 4, a promessa, número 5, a lei, número 6, graça, e a última dispensação, o reino milenar. Então, depois, na eternidade, um só povo. Mas até lá, Deus lida, e nesta era presente, a era da graça, a dispensação da graça, Deus está a lidar com o seu povo, que é a Igreja. E tem planos para lidar com Israel de uma forma especial no futuro. Pelo menos é assim que nós queremos, mas é daquelas perguntas que causam divisão, daquelas perguntas que podem trazer perturbação à Igreja. Não é intenção, não é nossa intenção trazer perturbação. Nós não queremos causar debates e há lugar para a divergência, para apresentar a argumentação bíblica no sentido contrário. E grandes professores, pessoas que eu admiro, que nós admiramos muito, não fazem esta distinção entre Israel e a Igreja, consideram um só povo. Mas nós temos respondido a esta pergunta, quem é o povo de Deus, desta forma. Neste momento, o povo de Deus, o povo que Deus está a usar para cumprir os seus propósitos na evangelização do mundo, é a Igreja. São aqueles nascidos de novo, os redimidos pelo sangue de Jesus, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias. E é assim que o irmão Carlos Osvaldo resume esta porção inicial do capítulo 11. O plano de Deus para satisfazer as necessidades morais do homem por meio do Evangelho, porque nós temos necessidades morais diante de Deus e diante uns dos outros nos nossos relacionamentos. Nós temos carência, nós temos necessidades de sermos instruídos, de sermos ensinados, de sermos conduzidos. E é o Evangelho que faz isso. Mas o plano de Deus não é frustrado por sua rejeição de Israel, pois esta não é completa nem definitiva. Deus não rejeitou Israel para sempre. Haverá um momento na história em que Deus voltará a lidar com Israel. E esta é a nossa convicção, a nossa perspectiva. Portanto, na sua tentativa de motivar os irmãos em Roma, Paulo, ao escrever este capítulo, esta carta, ele tenta motivá-los a valorizarem o plano de Deus, a vontade de Deus, e acompanhá-los nos seus esforços para alcançar tanto os judeus como os gregos, porque Paulo queria alcançar ambos. Ele queria servir os gentios, os gregos, os estrangeiros, mas ele amava os judeus, ele queria também evangelizar, apresentar Cristo aos judeus. Mas Paulo mostra aqui que o fracasso de Israel não é completo nem final. A história prova que a rejeição de Israel não é final. O próprio exemplo de Paulo, sendo ele israelita, garante esse facto. E um pouco antes, o remanescente na época de Elias prova isso. E a oposição a Davi confirma isso. De que forma? A rejeição de Israel não é completa porque Deus sempre possui um remanescente. Mesmo entre os israelitas, mesmo no tempo de Paulo, havendo uma maioria que rejeitou Jesus, mas Paulo, como judeu, como israelita, ele dá o seu próprio exemplo aqui no versículo 1. A própria conversão dele é prova de que Israel não havia sido completamente rejeitado, porque havia judeus a converter-se. No fundo, os primeiros cristãos, a igreja primitiva foi formada por judeus. Não houve, portanto, uma rejeição completa dos judeus.
Paulo diz no versículo 1, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro israelita. Mas a experiência de Elias na história prova que Deus não irá abrir mão da sua eleição de Israel. Elias, que viveu no tempo dos reis Josafá, no reino de Judá, no sul, e no reino do norte, os reis Acabe, Acasias e Jorão, também no tempo do profeta Obadias, ele ouviu Deus dizer, quando ele achava que era o único que estava sozinho, ele ouviu nesse tempo, nessa época, Deus dizer-lhe, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram, não se curvaram, não adoraram Baal. Eles mantiveram-se fiéis a mim. 7.000, ele diz a Elias, tu não estás sozinho, há um remanescente fiel. A existência de um remanescente nos dias de Paulo comprova a verdade profética do endurecimento parcial de Israel. Apenas uma parte, não todo o povo. Assim também, versículo 5, agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esta expressão, eleição da graça, é também uma expressão que divide cristãos. É também um assunto que é difícil de entender. É difícil de falar acerca deste assunto. Versículos 5 e 6, nós lemos assim, assim, pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esta expressão eleição significa o ato de escolher, de selecionar. É um ato da livre vontade, do livre arbítrio de Deus. O único que tem livre arbítrio é Deus. Pelo qual, antes da fundação do mundo, Ele decretou as suas bênçãos sobre certas pessoas. Foi um decreto feito através da escolha pela qual Ele decidiu, ou pelo qual esse decreto Ele decidiu abençoar certas pessoas em Cristo, apenas pela sua graça. Não pelo que Ele viu nas pessoas, não baseado na presciência de que essas pessoas iriam crer, porque aí já seria mérito da pessoa, mas graça significa que não há mérito nenhum na pessoa que recebe o presente. É um ato do livre-arbítrio, da vontade soberana de Deus. Essa é a explicação melhor para entendermos o que é eleição da graça. É uma escolha baseada na graça do Senhor, não na sua presciência. Presciência no sentido, quando Pedro fala em presciência, aquele conhecimento, aquele amor, Deus previamente quis amar alguns, quis dar-se a conhecer, quis conhecê-los, e por isso a palavra conhecer associada ao amor, Ele decidiu previamente amar alguns, revelar-se a alguns, revelar Cristo e salvar alguns. Por isso o versículo 6 diz, se é pela graça, já não é pelas obras, não é por algum mérito de quem faça alguma coisa. De contrário, a graça já não é graça. E esta é uma expressão que nos levou de novo às Escrituras e nos leva de novo às Escrituras, sola gratia. Expressão da reforma protestante, de voltar ao verdadeiro evangelho, é pela graça, não é porque pago penitências, não é porque compro indulgências, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu oro que eu sou salvo. Isso são a oração, ir à igreja e ler a Bíblia, são evidências de que eu sou salvo. Sacrificar-me por Cristo e sacrificar-me pelas pessoas é uma evidência de que eu recebi a graça, o dom da graça da eleição. Mas não é por isso que eu sou salvo. É pela graça. E esta é a explicação da salvação pela graça. No versículo 20, pulando ao versículo 20, é deste capítulo, diz, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. É a fé, e aqui, lembrando de Efésios, capítulo 2, a fé é que nos firma, é que nos segura, é a fé que nos acalma, é a fé que nos descansa e nos protege. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, nós lemos que todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê, que tem fé, que confia, que acredita.
que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o que vence. Esse é o que fica firme. Esse é o que está firme. Esse é o que está seguro. É o que crê, o que tem fé. Agora, no versículo 21, temos acerca do mistério. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Este mistério que foi revelado, nós não queremos andar na ignorância, nós não queremos que os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, os nossos amados, andem na ignorância. Nós queremos que eles conheçam a revelação de Deus, para que possam crer, confiar, para também poderem estar firmes, seguros. Nós, como Paulo não queria, ele diz, eu não quero, irmãos, que ignoreis. Nós podíamos traduzir isto, filho, eu não quero que tu desconheças esta verdade. Pai, mãe, eu quero que tu saibas a verdade. Eu desejo que tu conheças a verdade. Eu preciso que tu conheças a verdade. É este desejo que tem que existir no nosso coração para que as pessoas não ignorem aquilo que outrora foi um mistério, outrora estava velado, outrora estava escondido, mas foi revelado claramente. Estava escondido de alguns e continua escondido para alguns por causa de um véu, por causa de uma cobertura que o próprio Satanás consegue colocar sobre o coração, os olhos de algumas pessoas, para que elas não vejam a luz de Cristo. Mas Paulo não queria que os irmãos ignorassem, que os amados dele ignorassem este mistério. E nós também temos que desejar que as pessoas entendam, conheçam estas verdades, estas expressões de Deus. Porque um homem convertido, ele não deseja ir para o céu sozinho. Um homem convertido, ele quer ir para o céu, mas acompanhado. Quer estar com o povo de Deus, quer estar com a família de Deus. A segunda parte do versículo 25 diz, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Outras versões dizem assim, para que não se orgulhem de si mesmos, não tenham orgulho em si mesmos, para que não pensem que são muito sábios. E voltando um pouco atrás, no versículo 20, lemos, não te ensoberbeças. Já no versículo 18 também esta advertência, não te glories contra os ramos. Há aqui um lembrete constante acerca deste pecado que todos nós temos. Alguns mais evidentes, deixam mais evidente esse pecado do orgulho, da soberba, da arrogância. Mas aqui várias advertências, no versículo 25, no versículo 20, no versículo 18, para que não sejais presumidos, para que não se orgulhem, para que não pensem que são muito sábios. Não te ensoberbeças, não te glories contra os ramos, diz no versículo 18. Há algumas advertências assim no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, mas vamos ler alguns versículos. Em Jó, no capítulo 40, versículos 11 e 12, é Deus que está a falar com Jó e a desafiá-lo a ser como Deus, a imitá-lo. Como Deus, derrama, se puderes, se conseguires, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o, ou seja, faz como eu faço, porque é isto que eu costumo fazer. Eu costumo olhar para o soberbo, para o arrogante, para o orgulhoso. E o que é que eu faço? Eu abato. Olha para todo o soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Salmo 101, versículo 5. O que tem olhar altivo e coração soberbo, diz o Senhor, eu não o suportarei. Em Ezequiel 21, versículo 26, diz o Senhor Deus, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. É Deus que diz. Por isso Paulo lembra, não te ensoberbeças, não te orgulhes, não presumas de ti mesmo, não sejas sábio aos teus próprios olhos. E o livro de Provérbios traz várias advertências. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra.
Capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda, o conflito. Capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. Capítulo 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá. É Deus que faz isto. É Deus que fará. Portanto, não sejais presumidos de vós mesmos. Não se orgulhem de si mesmos. Para que não pensem, ou seja, não pensem que são muito sábios. Ouvi a história de um menino que estava a caminhar com o pai, estavam a andar juntos, e ele diz ao pai: Pai, quando eu crescer eu quero ser como tu. E o pai encheu-se, que é o pavão, não é? O filho disse: Pai, quando eu crescer eu quero ser como tu. E o pai disse, o pai abriu logo um sorriso, todo contente, perguntou: E por quê, meu filho? É para ter um filho como eu. Quando nós olhamos, esta é a realidade de Romanos 11. Paulo está a imaginar pessoas assim. Aqueles ramos que foram enxertados, acharem que são alguma coisa, que são mais, e que querem que os outros sejam como eles. E esta atitude de presumir-se, de serem altivos, serem arrogantes, de se acharem maiores do que os outros, há tantas advertências. Cuidado com essa atitude. Cuidado com os olhares, a forma como falamos. Isso demonstra tanto desta natureza que Deus quer abater, Ele quer destruir isso em nós. Ele vai nos humilhar, porque Ele quer nos honrar. Mas primeiro precisa nos humilhar. E o antídoto perfeito para o orgulho é a verdade. O antídoto perfeito para esta grande doença que todos nós temos, de nos presumirmos a nós mesmos, de acharmos que somos alguma coisa, é a verdade. E o que é que diz a Bíblia que é a verdade sobre nós? O texto diz assim: não te ensoberbeças, mas teme. Antes de lermos esses versículos, também no Velho e no Novo Testamento, acerca de quem nós somos, o versículo 22, voltando a Romanos 11, diz: considera a bondade, mas considera a severidade de Deus. Versículo 23, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto é um dom de Deus. Ele que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que salva, porque não há nenhum mérito em nós. Há um equilíbrio perfeito entre a bondade e a severidade de Deus, que pode derrubar, fazer derrubar, ou pode soerguer de acordo com a reação do homem. Deus pode humilhar e Deus pode exaltar, Deus pode honrar, e Ele fará isso. E vai fazer porque Ele nos ama. Vai fazer porque, se Ele ama, Ele vai disciplinar. Mas há aqui uma distinção muito clara acerca destes dois povos. Eu creio que especialmente no versículo 25, veio um endurecimento em parte a Israel, e está 22, mas não é 22, é o versículo 25, foi um erro aqui. Veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, há aqui, neste versículo, há um contraste. Israel, em parte, uma parte que será endurecida, mas há um outro povo aqui a surgir e a crescer até que chegue à sua plenitude. Todos aqueles que foram escolhidos, eleitos entre os estrangeiros, serão elevados, serão salvos, serão honrados, serão feitos como Jesus aos olhos de Deus. Enquanto Israel permanecer endurecido e enquanto continuar a rejeitar Cristo, o Evangelho será pregado por todo o mundo e mais gentios ouvirão e o aceitarão. Este processo continuará até que se complete a plenitude, o número total dos gentios. Voltando àquela questão do mistério, usando esta expressão que aparece aqui no capítulo 11,
Ela aparece também no capítulo 16. Paulo faz menção do mistério que foi revelado. A partir do versículo 25 nós lemos assim: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Portanto, as escrituras, a palavra profética, a doutrina dos apóstolos tem chegado a todas as nações. Seja em áudio, seja oralmente, mas a revelação deste mistério tem chegado a todas as nações e chegou até nós. Em Efésios capítulo 3 também há uma menção e uma explicação do que é o mistério, a partir do versículo 3, Efésios 3:3. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Versículo 4, quando leres, podeis compreender o meu discernimento acerca do mistério de Cristo. Explica no versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Este é o mistério revelado. Já não é só Israel. Existem estrangeiros, existem os gentios, que por meio do Evangelho tornaram-se participantes de Cristo. Eles fazem parte do mesmo corpo. Há pouco, enquanto orava, eu quis agradecer ao Senhor poder tocar nos irmãos, abraçar os irmãos. Convencido que estou de estar a tocar no corpo de Cristo. Uma manifestação do corpo de Cristo. Pessoas que têm fé, que entenderam este mistério. Quando nós estamos juntos, quando nós celebramos Cristo, nós estamos reunidos como o corpo dele. Tocar uns nos outros, receber o ministério, o serviço uns dos outros, é usufruir de Cristo, da comunhão com Ele. É a forma visível de Cristo. Nós trazemos Cristo, nós trazemos o tesouro espiritual dentro de nós. É tocarmos uns nos outros, é falarmos uns com os outros, com esta consciência de que é Cristo em nós, a esperança gloriosa. Voltando a Romanos 11, versículos 26 e 27, assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. A salvação é apartar as iniquidades, é tirar os pecados. Isto é salvação. Foi isto que Deus quis fazer com Israel, é isto que Deus quer fazer com a igreja, é isto que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus quer nos apartar das iniquidades. Deus quer tirar os nossos pecados. Esta é a grande salvação. É por isso que nós precisamos clamar, Senhor, livra-me dos meus pecados. Livra-me do meu orgulho, da minha arrogância, da minha soberba. Versículo 28, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. A situação temporária de Israel durante o seu tempo de endurecimento espiritual é caracterizado por essa palavra inimigos. Enquanto estão duros para o Evangelho, eles são inimigos da igreja. São inimigos dos cristãos que quiseram naquela altura perseguir Paulo e perseguir os outros cristãos. São inimigos daqueles que se identificam com Cristo, mas isto é enquanto o coração está duro, os olhos estão encobertos. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ao mesmo tempo que são inimigos, são também amados por causa da aliança feita com Abraão, por causa dos patriarcas. Como diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. E no capítulo 4 de Romanos, ao falar de Abraão, o pai da fé, várias referências ao papel que ele teve no povo espiritual, no povo de Deus.
a partir do versículo 9, lemos assim: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. No versículo 11, lemos: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que são, ou que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A eleição soberana de Deus, do Deus de Israel, a eleição de Israel que Deus realizou, como aquela que cada cristão recebe, essa escolha da parte de Deus é incondicional e imutável. Está enraizada na sua natureza. Uma natureza que é imutável, não muda e que é expressa na aliança abraâmica de forma unilateral e eterna. Por causa da aliança que Deus fez com Abraão, por causa dos patriarcas, Israel continua a ser um povo especial para Deus. Ainda está endurecido, ainda está cego para as verdades espirituais acerca de Cristo e do Messias. Mas um dia o véu será retirado. Um dia Israel entenderá o Evangelho. Um dia todo o Israel, todos aqueles que Deus escolheu e que, com quem vai lidar no futuro próximo, todos eles entenderão a fé que Abraão teve, a fé no herdeiro, a fé no descendente, a fé no filho primogênito, a fé em Jesus Cristo. A partir do versículo 30 de Romanos 11, nós lemos acerca da misericórdia. A misericórdia de Deus para com todos. Versículo 30, uma referência aos gentios. Vós, gentios, estrangeiros, portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, fostes desobedientes a Deus. Os gentios, os não-judeus, foram e são desobedientes a Deus, mas alcançaram misericórdia. Os judeus, por sua vez, versículo 31, foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia. Eles não creem em Jesus, mas um dia eles também vão alcançar misericórdia. Versículo 32, Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Porque todos se extraviaram. Salmo 14, versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É por isso, não te presumas a ti mesmo, não te orgulhes. Não penses que és melhor do que os outros. Não sejas altivo, não sejas arrogante. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer que por si só tenha algum mérito pelo qual Deus tenha que salvar. O Salmo 143, versículo 2, enfatiza aí esta verdade. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E Paulo diz isso, citando estes textos em Romanos 3, nesta carta, no versículo 9, Romanos 3, a partir do versículo 9, nós já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum
se quer. É por isso que nós temos que ser misericordiosos também para com todos. Com os nossos filhos. Com o Misael, é difícil sermos misericordiosos com os nossos filhos. Com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos ser misericordiosos. Nós não podemos, nós não temos nada de que nos presumir, nos achar melhores do que os outros, achar que os outros têm que ser como nós, porque nós não somos justos, só há um que é justo, que é bom e que é perfeito. Nós temos que ser como ele, e quando nós nos comparamos com ele, nós ficamos tão aquém dele. Apesar de Deus não ser o autor do pecado, Ele permitiu ao ser humano seguir as suas tendências pecaminosas. De modo que o ser humano percebesse isto e de modo que Deus pudesse receber a glória. E o ser humano lhe desse e lhe dê a glória. Quando Ele demonstra a sua graça, quando demonstra a sua misericórdia a pecadores como nós, desobedientes, que não falamos como deveríamos, não pensamos como Ele nos ordenou pensar acerca dos outros. E quando nós desobedecemos, nós ficamos mais conscientes da misericórdia de Deus. A misericórdia que Ele tem revelado às nossas vidas, é por causa dessa misericórdia que estamos num lugar como este, num ambiente como este, a desfrutar de um momento destes, de ter a palavra diante de nós. E deixar que Deus toque no nosso coração. Não nos deixando presumir a nós mesmos, achando que somos melhores do que os judeus, do que os muçulmanos, do que os hindus, do que os das falsas religiões. O propósito final de Deus no seu exercício desse plano soberano é dar a sua misericórdia, é tornar a sua misericórdia disponível a todos os homens. A todas as pessoas que passem pela nossa vida, que possam, através de nós, saber que Deus quer estender a sua misericórdia, quer estender a sua graça, quer dar o seu amor, o seu perdão. Nós não sabemos quem são essas pessoas. E com isto também nós não estamos a dizer que todos serão salvos. Há um problema crescente no nosso meio, o problema do universalismo. Porque ao ler estas expressões, todo Israel será salvo, a plenitude dos gentios, ou seja, todos os gentios serão salvos. Há cristãos evangélicos, inclusive protestantes, reformados, alguns cristãos que leem a Bíblia com fé, mas admitir esta possibilidade de que um dia então todos serão salvos. Há uma tolerância que está a ser pregada por toda a parte na nossa cultura e que, de certa forma e de forma muito subtil, quebra a nossa convicção sobre a exclusividade do Evangelho, do cristianismo, de Cristo. Não é vista com bons olhos a posição cristã da exclusividade de Cristo para a salvação, somente na Europa. A tolerância tem sido pregada. O ecumenismo, o macroecumenismo, esse desejo, essa decisão de fazer com que todas as religiões se unam, toda a humanidade seja uma. Mas isso subtilmente está a entrar no pensamento daqueles que se dizem reformados, que se dizem descendentes teologicamente, espiritualmente da Reforma Protestante. Só Cristo, só a graça, só a palavra. Mas estão a deixar-se influenciar por estes pensamentos contemporâneos, filosóficos, de que no fim todos serão salvos. E subtilmente o Evangelho já não é exclusivo, a fé cristã, Cristo já não é o único Salvador. Nós evangélicos, e estou a tentar fazer, não que eu creia assim, não que eu pense, não que nós aqui pensemos assim,
Mas há um pensamento entre alguns evangélicos de que, embora não diga que o vizinho ou colega de trabalho pode ser salvo porque é judeu, porque é um muçulmano sincero, ou um budista sincero, ou um hindu sincero, ainda que não diga isso, há uma parte dentro da pessoa que de facto está a pensar dessa maneira. Ele é sincero a buscar o Deus dele. Portanto, ao fim e ao cabo, no fim das contas, ele será salvo. E isso inibe a paixão para testemunhar, para compartilhar o Evangelho. Pensar assim de que a pessoa, porque é sincera a buscar o seu Deus, a seguir a sua religião, ela será salva no fim das contas. Isso apaga, diminui a paixão de compartilhar a exclusividade de Cristo, o Evangelho verdadeiro. O universalismo é o nome desta suposta crença de que todos no fim serão salvos. O universalismo implícito é um dos grandes desafios que os cristãos enfrentarão nos próximos anos. A única solução é nos comprometermos com um programa. E quando eu li esta frase num comentário, que eu nem sei o autor deste comentário, são várias pessoas que escrevem, mas eu achei interessante ele usar esta expressão para se referir a este processo do que estamos a fazer aqui. E ele apresenta isto como uma solução para resistir a esta ideia do universalismo. Ele diz assim, este comentador: a única solução para resistir ao universalismo é nos comprometermos com um programa de doutrinação. Já ouviram esta expressão, doutrinação? Nas escolas, a doutrinação, isto da ideologia de género, é uma doutrinação que querem fazer às crianças para lhes ensinar de que não há diferença entre menino e menina, é o que ela quiser ser, a criança. Mas eu achei interessante, foi a primeira vez que ouvi esta palavra ligada a isto que estamos a fazer. Então, como é que ele explica este programa de doutrinação? Deixar que as nossas mentes sejam formadas, formatadas, sejam moldadas pela cosmovisão bíblica, que ficamos assim protegidos das incursões da cultura no nosso pensamento. Nós precisamos de um programa de doutrinação, deixarmos-nos doutrinar pela doutrina dos apóstolos, pela doutrina bíblica. Ler a Bíblia e deixar que a Bíblia molde o nosso pensamento, a forma de pensar. Não a cultura, não a tendência dos nossos governos, dos professores das universidades e das escolas, dos livros e das canções seculares, mas que sejam os apóstolos, que seja Cristo, que seja o Espírito Santo, por meio da Bíblia, das verdades imutáveis, que doutrinam a nossa mente, moldam o nosso pensamento, formatam a nossa forma de pensar, de raciocinar e, por isso, de agir. Este é o contexto e esta é a solução. Nós precisamos de um programa de doutrinação, ou seja, precisamos de discipulado, precisamos de exposição bíblica, pregação bíblica, ouvir sermões bíblicos, cantar músicas bíblicas. Nós precisamos de orações bíblicas. Nós precisamos de um programa de doutrinação para resistir a estas pressões mundanas, de desvios da verdade eterna. E o capítulo termina com uma expressão de louvor. A partir do versículo 23, vemos este hino, um cântico de louvor que Paulo escreve. Ó profundidade da riqueza, é assim que começa. Tal sabedoria de Deus que permite que a bênção universal flua a partir da rejeição nacional, ou seja, rejeitando o povo de Israel. A partir dessa rejeição, garante a recuperação definitiva de Israel no futuro. Mas Paulo vê nisso o motivo do louvor. O homem não tem qualquer reivindicação para com Deus e não pode sozinho entender o seu plano, perceber o seu propósito. Deus é o início, o meio e o fim de toda a história. Portanto, Ele é digno de todo o louvor. A majestade, a grandeza e a sabedoria do plano de Deus reveladas neste capítulo, dos versículos 1 até ao versículo 32, fez Paulo irromper em louvor. Ele quis louvar a Deus, quis adorá-lo. Esta
Doxologia, esta palavra doxologia significa uma expressão de louvor, de adoração, dar glória a Deus. Esta doxologia, nestes versículos 33 a 36, é uma resposta apropriada não somente aos planos futuros de Deus para com Israel, mas a toda a discussão de Paulo a respeito da justificação pela fé. Nós somos salvos pela fé, apenas pela graça de Deus, mediante a fé. E Paulo explica isso em toda esta carta. Romanos é para explicar o que é o Evangelho, o que é a salvação, o que é ser justificado em Cristo. É Cristo substituir-nos, Ele que é justo, santo e perfeito. Ele é visto por Deus, em vez de nos ver a nós e o nosso pecado, é Jesus que é visto, e não cada um de nós com os seus pecados. Então, revendo este capítulo e terminando com a aplicação, nós temos um grande conceito das Escrituras. Deus fala por meio deste livro. É por isso que nós consideramos cada palavra e procuramos entender cada palavra no seu sentido literal. Nós temos um grande conceito deste livro. Este livro é importante para nós e tem que ser cada vez mais. E o nosso conceito acerca deste livro tem que crescer cada vez mais. Por isso, esta manhã eu quero e convido os irmãos a renovarem o seu compromisso, o vosso compromisso. Eu quero renovar o meu compromisso de ler este livro, de estudar este livro, meditar neste livro, viver e ensinar a mensagem deste livro, a Bíblia Sagrada. Um segundo pensamento acerca deste capítulo: Deus é soberano. Os seus planos não podem ser frustrados. Não só este capítulo, mas desde o capítulo 9, a soberania de Deus, ela é apresentada, ela é exaltada, ela é defendida por Paulo. Deus é soberano, os seus planos não podem ser frustrados. Por isso, eu vou fazer sossegar o meu coração, confiando nele e descansando no seu poder. O que está a acontecer na nossa vida é plano de Deus que aconteça. Deus está a usar estas coisas, boas e más. As que mais nos custam são as más. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquilo que está a acontecer na nossa vida é algo que Deus torna em bem. Nós que estamos aqui porque o amamos, nós estamos aqui para louvá-lo, para agradecer-lhe a sua revelação. Nós precisamos fazer sossegar o nosso coração. Ainda que estejamos a enfrentar problemas contra os nossos próprios pecados, o maior inimigo de nós mesmos é o nosso pecado, somos nós. Mas o que é que estejamos a enfrentar? Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos descansar no seu poder. Só podemos resistir ao pecado com a força do seu poder. Não há força em nós para mudar a nossa atitude com o nosso próximo. Mudar as nossas palavras. A força vem dele. A capacidade vem dele. A eficácia vem dele. É por isso que precisamos confiar na sua soberania. Número 3. O antídoto perfeito para o orgulho é a verdade. Eu reconheço a minha miséria espiritual e a total dependência da graça e da misericórdia de Deus. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos aqui. Eu não sou melhor que os meus filhos e Deus mostrou-me isso durante esta semana. Os meus filhos não são melhores que os filhos do Luís, que os filhos do Miguel, e Deus mostrou-me isso esta semana. Então, eu preciso de ouvir a verdade acerca de mim, acerca dos meus filhos, porque ouvindo a verdade, eu não vou ser orgulhoso. Eu não vou me ensoberbecer. Eu não vou presumir-me acerca de mim mesmo. Eu não vou confiar em mim. Então, nós precisamos da verdade. Precisamos que os irmãos não sejam hipócritas, não queiram ser simpáticos e, por isso, mentirosos. E dizem coisas só para agradar os outros
e acabam por mentir. Dizem que gostam de coisas que odeiam, coisas que desprezam, coisas que os perturbam, mas um sorriso na cara. Mas precisamos da verdade. A verdade acerca de quem somos, o que é que a Bíblia diz acerca de nós. Isso vai nos impedir de sermos miseravelmente orgulhosos. E por fim, entender a revelação de Deus faz-nos irromper em louvor. Faz-nos adorar o Senhor, cantar para Ele. Por isso, eu vou cantar, eu quero cantar e quero convidá-los a cantarmos agora. Eu vou cantar e orar, eu vou expressar a minha gratidão, a minha admiração, a minha adoração ao Senhor pela sua grandeza e pela sua glória. Como Paulo fez no fim deste capítulo, eu também quero fazer agora. Eu quero orar e depois eu quero cantar acerca da glória de Deus, da grandeza de Deus, do seu grande amor. Vamos fazê-lo juntos, com um hino, mas agora nós vamos orar. Senhor, obrigado por esta porção da Tua Palavra que está aqui diante de nós, que fala conosco com a mesma força e o mesmo poder com que falou há séculos atrás, com aqueles crentes reunidos em Roma que receberam esta carta. Eu sei, ó Deus, que esta palavra é viva e eficaz e poderosa e capaz de penetrar na nossa alma, no nosso coração e discernir, ajudar-nos a discernir os nossos pensamentos, os propósitos do nosso coração e de nos dar a consciência de que Tu conheces cada um de nós intimamente, conheces os nossos pecados, as nossas fraquezas. E lembramos, ó Deus, que um dia estaremos na Tua presença e todas as coisas estarão descobertas e patentes aos Teus olhos. Como estão agora, um dia estarão diante de todos, porque é a Ti que nós temos que prestar contas. E por isso, ó Deus, esta hora é uma hora de confronto com os nossos corações e por isso eu quero te agradecer por nos confrontares nesta semana e hoje em particular com este capítulo. Mas eu peço a Deus que nos auxilies, não apenas neste momento em que vamos cantar, mas depois do hino, depois da reunião, o que vamos fazer quando sentarmos à mesa, quando começarmos a conversar com os nossos filhos, os nossos cônjuges, com os nossos vizinhos. Como é que vamos viver as nossas vidas? Como é que vamos olhar para os nossos colegas de trabalho, os nossos superiores? Como é que vamos olhar para familiares que têm os seus olhos encobertos ainda, os seus corações duros, entorpecidos para a verdade das Escrituras? Senhor, livra-nos deste grande mal que é a soberba, o orgulho e a arrogância. Deus, por favor, conduz-nos numa atitude humilde de louvor, de adoração a Ti, de misericórdia para com todos, de submissão à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.